Hoje eu vim aqui para simplificar algo que já é simples para você. Possa ser que você já entenda sobre isso, ou possa ser que você só ouve falar e é um pouco indiferente quanto a isso. Mas, pensando em trazer uma forma bem simples, possa ser que você entenda, se interesse e queira aprender cada dia mais. Devido à nossa correria da vida, ao nosso dia a dia, devido às dificuldades, devido a tanta coisa que acontece, a gente tende a deixar Deus em último plano na nossa vida. A gente tenta dar nosso jeito, a gente tenta andar da nossa maneira, a gente faz as nossas escolhas, paga por elas e ainda assim depois a gente quer acabar culpando Deus. Mas deixa eu te dizer, quando a gente coloca Deus, isso você já deve ter ouvido falar, né? Deus como prioridade na sua vida, todas as coisas mudam, né? Então o que eu quero explicar para você aqui agora de uma forma muito simples que o Espírito Santo ministrou no meu coração, 3 níveis, né, de intimidade com Deus. O primeiro deles é o que eu tive lá em 2019. Era um Deus que eu só ouvia falar, né? Para mim ele era um pouco indiferente. Ele não era a minha prioridade. Eu não colocava ele em primeiro lugar na minha vida. Enfim, ia para a igreja, voltava, vivia pelas minhas escolhas. Até que um dia eu tive essa decisão aqui desse primeiro nível que eu vou falar para você aqui agora. Esse primeiro nível, a gente tem que reconhecer perante Deus, na sua intimidade com Deus, no momento a sós com Ele. Você começa reconhecendo a sua pequenez. Você começa reconhecendo o quão pecador você é. Você começa a dizer para Ele, né, tudo que te aflige. Você abre o seu coração para Ele, confessando, sabe? Reconhecendo também a sua dependência dEle. Até porque, se Ele falar assim, ó, amanhã, fulana, você não vai acordar, você não acorda. Ou amanhã, fulana, vai acontecer isso, isso e isso. É assim que vai acontecer. O nosso amanhã pertence a Ele, então somos dependentes dEle. É reconhecer a grandeza dele, a majestade, o poder, a soberania, sabe? Ele é o Deus que pode tudo e pode todas as coisas na nossa vida e nesse mundo. Então, o primeiro nível é esse, sabe? Após você tomar esse posicionamento, você abrir o seu coração, você confessar os seus pecados, confessar que é dependente dele e dizer para ele, eu te convido a escrever minha história, eu almejo, eu desejo, eu quero viver algo novo, sabe? Esse é o primeiro nível, né? A gente já pensa que já vai sair pulando, que já vai ter a vida transformada da água pro vinho. Se Deus quiser também pode acontecer, mas na maioria das vezes, esse é o primeiro passo que você dá da caminhada. Para caminhar você tem que dar o primeiro passo, não é? Para você chegar ao seu destino, é o primeiro passo, é de degrau em degrau. Então esse é o primeiro passo. Se você ainda não deu, se você ainda nunca fez isso, te convido a fazer, tá bom? A partir daí, cadeias espirituais, porque nós somos seres espirituais. Queira ou não queira, nós somos seres espirituais, né? Temos um espírito. Então, no mundo espiritual, cadeias começarão a ser quebradas, sabe? Correntes que te prendem você a muita coisa que não te aproxima de Deus, começarão a ser quebradas. O mundo é espiritual, é como se você dormisse espiritualmente e você acordasse. E conforme você acorda no mundo espiritual, vamos dizer assim, e começa a caminhada, tudo na sua vida começa a mudar também, entendeu? O mundo espiritual começa a se mover em função da tua vida, né? Então, declare tudo isso em oração, reconhecendo a sua pequenez, seus pecados, convidando Jesus. Agora, você vai começar a caminhar para um segundo nível, né? Você começa a caminhar, ter um acompanhamento, começa a andar com pessoas que te aproximam da presença do Senhor. E você vai para um segundo nível, que é o novo nascimento. É a partir desse primeiro passo que você vai
para o novo nascimento. É através do novo nascimento que você recebe o Espírito Santo de Deus. E com ele acontece as libertações que você precisa ter na sua vida para seguir essa caminhada genuína com Deus, né? Em santidade com ele. Então, através dessa libertação, né, do recebimento do Espírito Santo, porque tudo aquilo que não provinha de Deus, nessa oração de confissão que você faz, já começa a sair para o Espírito Santo entrar. É como se fosse uma casa, né? Começa a sair tudo aquilo que não pertence, vem o Espírito Santo e começa a faxina nela. Entendeu? Olha só como é simples a minha explicação. Então, essa limpeza espiritual da sua casa chamada coração começa a acontecer. É impossível você receber o Espírito Santo de Deus e continuar a mesma pessoa. Se faz tudo isso, né? E não começa a procurar um novo nascimento, como é, a conhecer cada vez mais, a mergulhar mais em oração. O primeiro passo, se você der e não continuar, não renunciar àquilo que precisa ser renunciado, o segundo passo do novo nascimento, ele não acontece. Então, uma entrega. Cada dia que passa, você se entrega mais à presença de Deus, se entrega mais e você vai cada vez mais subindo o seu nível espiritual. Então, o segundo passo. Ninguém pode fazer isso, a não ser o Espírito Santo de Deus te transformar. Porque aquele ou aquela que fofocava, quando recebe o Espírito Santo, não consegue fofocar mais. Aquele que falava palavrão, aquela que falava palavrão, já não consegue falar palavrão mais. Aquele que mentia, que era mentiroso, mentirosa, já não mente, porque não consegue, porque o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo falasse, não faça. Ele te bloqueia, ele te paralisa. Você vai fazer e você não consegue. E se você faz, depois você não fica em paz até as coisas se resolverem e voltar a ser como era, sabe? A sua santidade com Deus, a sua intimidade. Só que o Espírito Santo, ele começa assim, aquele que traía não consegue trair mais. Aquele que roubava, matava, não consegue roubar e matar mais. Não dá pra explicar. É espiritual, gente. É espiritual. É libertação. Claro, o Espírito Santo vem e a gente tem que zelar por ele. Obedecê-lo. Porque se a gente, um exemplo, primeiro você vai numa fofoca, ele te corrige, ele te exorta, você continua naquela fofoca. Amanhã você fala um palavrão, o Espírito Santo te corrige, te exorta. É dentro do seu coração, é você e ele. E aí, quando você vê, se você começa a não obedecê-lo, ele se retira e vai embora. E aí você volta a ser pior do que você era antes, entendeu? Então, aquela que sensualizava ou aquele que sensualizava não consegue mais. Ele muda as nossas vestes, ele muda tudo. Ele nos transforma. Só ele pode fazer isso. E o terceiro passo é o maravilhoso. É algo assim que você amadurece espiritualmente. Você já teve esse primeiro encontro, né, ali com Deus. Depois você recebeu o Espírito Santo e ele te dá assim um gás, vamos se dizer, uma sede de orar, de buscar cada vez mais a presença de Deus. E então você começa a se aprofundar no relacionamento com Deus, né? Com Deus Pai, Deus Filho e com o Espírito Santo, né? Então esse relacionamento ele se torna profundo. Você consegue desfrutar, né? Dos momentos a sós com Deus. É quando você consegue orar e de repente você sente que o céu desceu aonde você tá. É quando você tá no meio de uma tribulação, de uma dificuldade. Você consegue passar por essa dificuldade com paz no seu coração. É onde o seu relacionamento com Deus amadurece, porque dia após dia você vai conhecendo cada vez mais dele. É onde também a sua fé
ela aumenta para outro nível, é onde você vê milagres acontecendo, é onde você vê restauração acontecendo, é onde você vê através da tua vida, vidas sendo transformadas, é onde você encontra o seu propósito de vida. Por que que Deus criou a terra? Por que que Deus criou você? Para onde vamos depois que morremos? É aí que você começa a se aprofundar, sabe? É como se você tivesse antes fosse uma terra seca, vazia. De repente você começa a receber um novo nascimento, você começa a amadurecer espiritualmente, e aí você começa a exercer os dons do Espírito, e aí você começa de uma terra seca se tornar uma nascente que se transforma numa fonte que jorra água viva, e essa água viva vai derramando na vida de outras pessoas, e é onde você encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude de vida, a verdade, né? Porque Jesus é a verdade, então você vive outra vida, é onde você cruza uma linha e quando você olha para trás, você fala, minha vida não fazia sentido algum, graças a Deus Jesus me encontrou, diz a música do meu marido, perdido, achado eu fui, ele me encontrou e nele eu me encontrei, sabe? Você não entende o que Jesus viu em você, mas o que ele vê em você é um filho e uma filha amada dele, que ele quer fazer grandes coisas, que ele quer realizar, mas primeiro ele quer fazer em você, entendeu? A oração, quando você começa a mergulhar no mar da oração, essa oração ela trabalha em você, é onde o Espírito Santo trabalha em você e você é uma nova pessoa, tá bom? É isso, caminhar com Deus é isso, é esses passos. E claro, muito mais que isso, não é só isso. Isso é uma forma que eu simplifiquei para trazer para você nessa noite. Espero que você tenha entendido, espero que você possa viver e desfrutar. É por isso que o mundo lá fora, as pessoas que não têm o brilho do Espírito Santo, não é sensível a ele, nunca vão entender o que é isso. Vai chamar a gente de, até porque usa algumas roupas que não é roupas indecentes, de brega. Vai chamar nós de loucos, vai chamar a gente de tanta coisa, mas não importa o que somos chamados aos olhos do mundo, importa é como Deus vê a tua vida e a minha vida. Amém? Continue firme. Se você ainda não conhece como é caminhar com Deus, siga essas instruções e vá naquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração e deixe ele concluir uma obra linda na tua vida, porque uma vida eterna te espera. Escolha a qual você quer viver, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida.